Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus seja multiplicado sobre a sua vida. Estamos aqui reunidos para mais momento de louvor a Deus, de adoração ao Senhor e também de estudo da sua palavra. E para darmos início a este momento de louvor e adoração a Deus e de estudo bíblico, eu quero convidar você que pode abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Leremos o verso 5 e o verso 6. Pega sua Bíblia aí, abra ela comigo em Gênesis capítulo 15, versos 5 e 6, a palavra de Deus diz assim, Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. O texto que lemos, você conhece muito bem a história, está no contexto em que Abraão ainda não tinha Isaac, passou vários anos, Isaac não tinha nascido. Abraão, avançado em idade, ele pensou consigo mesmo que o seu herdeiro seria Damasceno, o Damasceno Eliezer, né? E que ele seria o herdeiro de tudo dele, e que ele não teria Isaac. E neste momento de incerteza, de insegurança por parte de Abraão, Deus aparece a ele, chama-o para fora, quando ele sai para fora da tenda, para ir lá fora, olhar para os céus e contar as estrelas dos céus, se é que Abraão podia. E claro que Abraão não podia. E Deus então disse para ele, olha Abraão, será assim a tua posteridade. E quando Deus disse que assim seria a posteridade de Abraão, diz a palavra de Deus que Abraão creu no Senhor. Abraão era velho, idoso, Sara era avançada em dias, idosa, Sara era estéril. Contra todas as condições de Abraão e de Sara, Abraão creu naquele que fez a promessa e que é fiel para cumprir as suas promessas, que é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra, ainda que as circunstâncias digam não, ele é poderoso e fiel para cumprir as suas promessas e a sua palavra. Que possamos ser como Abraão, queridos, crer em Deus, apesar das circunstâncias, crer no Deus que promete, e zela em cumprir a sua palavra e em cumprir aquilo que ele prometeu. E eu quero convidar você a juntos louvarmos a Deus com um hino que fala sobre isso, que é o hino Firme nas Promessas, número 177. Que possamos a cada dia caminhar firmado nas promessas de Deus, que são fiéis e verdadeiras e que vão se cumprir para a honra e para a glória do Senhor. Vamos louvar a Deus com este cântico. Hino de número 177. Jesus.
Quero convidar você neste momento a curvar sua cabeça aí, na sua casa, e orar ao Senhor, e colocar a sua vida diante de Deus, porque muitas vezes, queridos, como Abraão, a nossa fé vacila, o temor às vezes acomete o nosso coração, as incertezas sobem ao nosso coração, e muitas vezes podemos duvidar, e muitas vezes ficarmos inseguros com respeito a algumas circunstâncias da vida. E como Abraão, possamos pedir ao Senhor que fortaleça o nosso coração para que possamos crer piamente nas promessas de Deus, crer na sua palavra, crer nas suas promessas que são fiéis e verdadeiras. Quando Deus disse, será assim a tua posteridade, ele prontamente, tão somente, confiou e creu. Que sejamos assim, que muitas vezes quando surgir alguma dúvida, alguma incerteza, alguma insegurança, que ao lermos a palavra de Deus, e Deus falar o nosso coração através dela, que tão somente, prontamente, confiemos e creiamos no que Deus nos fala através de sua palavra. Vamos orar a Deus neste momento. Coloque o seu coração diante de Deus. Santo Deus, poderoso Pai, queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos conduza a cada dia, ó Pai, firmados, fortalecidos nas Tuas promessas e na Tua palavra, Deus. Ó Deus, que muitas vezes quando fomos acometidos por circunstâncias que vão querer nos dizer que o Senhor, ó Pai, muitas vezes nos abandonou, que o Senhor não está conosco, que aquilo que ansiamos e queremos é impossível, não vai acontecer, que possamos, ó Pai, olhar para o Senhor, ó Pai, olhar para a Tua palavra, buscar, ó Pai, no Senhor, na Tua palavra, e, ó Deus, e crer, ó Pai, na Tua palavra. Nas Tuas promessas são fiéis verdadeiras, ó Deus. Possamos crer, ó Pai, não nas circunstâncias, mas possamos crer no Senhor, no Deus que se manifesta, no Deus Todo-Poderoso que se revela na Sua palavra e que está conosco a cada dia, ó Deus, e que é fiel para cumprir as Suas promessas, que é fiel para nos, ó Pai, abençoar, nos sustentar, nos proteger, nos conduzir, e é poderoso, ó Deus, para nos dar aquilo que precisamos, aquilo que ansiamos e aquilo que temos colocado diante de Ti em oração, ó Deus. Aumente a fé em nossos corações, ó Deus, para que possamos, ó Pai, confiar plenamente no Senhor, ó Deus, e naquilo que o Senhor diz na Sua palavra. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, e pedimos ao Senhor que neste instante fale aos nossos corações e nos alimente, ó Pai, com a Tua palavra. Queremos ser a cada dia fortalecidos, edificados pelo Senhor. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, é no nome de Jesus que nós choramos, grato a Ti pelas Tuas bênçãos. Amém e amém. Quero convidar você agora a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Leremos todo este capítulo, dando continuidade aos nossos estudos das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler o texto bíblico, então. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo
Senhor Jesus, seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Como dissemos, queridos, vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vimos, até aqui a primeira carta que Paulo escreveu. E após a sua primeira carta ser escrita, ele então escreve essa segunda carta após um curto período. Passa algum tempo, não um longo tempo, não muitos anos, não, passa um curto período. Ele encerra a primeira carta, é bom lembrar que não são as duas juntas, Ele encerra a primeira carta, envia, essa carta chega à igreja, a carta é lida na igreja, os irmãos são confortados, exortados, instruídos, são edificados no Senhor, surgem ali algumas dúvidas novamente, a igreja continua caminhando ali, depois, Paulo obtém de novo notícias da igreja, e depois desse tempo corrido todo aí, é que então ele começa a escrever a sua segunda carta aos Tessalonicenses, para exortar, para instruir a igreja em outros aspectos, em outras coisas que ele ficou sabendo, como a igreja estava andando, caminhando, e algumas dúvidas que surgiram, e então ele escreve a segunda carta para então instruir a igreja, E ele começa aqui, como começou a primeira, os remetentes. É claro que o autor da carta é o apóstolo Paulo, mas estão juntos a ele aí os seus cooperadores, Silvano e Timóteo, que eram cooperadores do apóstolo Paulo e que estavam com ele durante muitos anos, ajudando o apóstolo Paulo, colaborando no seu ministério apostólico, E o apóstolo Paulo escreve essa carta também, como na primeira vez, na primeira carta, da cidade de Corinto. Ele está em Corinto, ficou ali por cerca de 1 ano e 6 meses, e então dali de Corinto, ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Eu queria destacar com os irmãos algumas lições que podemos aprender nesse primeiro capítulo que nós lemos aqui, onde o apóstolo Paulo traz a sua saudação aqui aos irmãos, e então ele vai dizer algumas coisas com respeito à igreja, aos irmãos ali em Tessalônica. E a temática, o esboço desse estudo de hoje vai seguir a lição da revista da editora cristã evangélica, que traz uma lição sobre este capítulo. Então eu segui aí, os tópicos aí, 1, 2 e 3, os tópicos dessa lição dessa revista editora cristã evangélica, que fala sobre Tessalonicenses. Então o primeiro ponto que podemos destacar aqui e aprender é a gratidão de Paulo pela graça divina. Paulo está grato a Deus pela graça divina na vida da igreja em Tessalônica. Podemos ver aqui ele agradecendo a Deus, louvando a Deus por aquilo que Deus fez na vida da igreja. Deus salvou aquela igreja, Deus chamou aquela igreja, Deus chamou aqueles irmãos por meio do apóstolo Paulo, A igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, vale lembrar aqui. E Deus estava usando os irmãos, abençoando os irmãos e dando crescimento aos irmãos. E tudo isso obra, resultado da graça divina na vida dos irmãos. Então Paulo está aí grato a Deus. Ele diz aqui, irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros. Ele está dizendo assim, irmãos, em outras palavras, eu estou agradecendo a Deus, estou agradecendo a Deus, louvando a Deus pela vossa vida, pelo que eu estou ouvindo de vós, pelas notícias que eu estou tendo de vocês. Meu coração se regozija, se alegra. Eu estou orando a Deus em gratidão a Ele pela vida de cada um de vocês. E por que o apóstolo Paulo estava grato a Deus? O que fazia o apóstolo Paulo agradecer, ser grato a Deus? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo, queridos, era o crescimento espiritual evidente, claro, na vida da igreja em Tessalônica. Aqueles irmãos não somente conheceram a Deus, conheceram a Cristo, mas estavam produzindo frutos de arrependimento, estavam vivendo uma vida diferente, uma vida transformada, estavam testemunhando o nome de Jesus, estavam sendo perseguidos, mas continuava cada dia testemunhando ao Senhor Jesus Cristo, E o apóstolo Paulo aqui destaca 3 áreas em que eles estavam crescendo, que são 3 pilares da nossa vida como cristãos, A fé, a esperança e o amor. Lembra de 1 Coríntios 13:13? Paulo fala assim, desses 3 permanece, Agora permanece, A fé, a esperança e o amor. Desses 3, porém, o amor é o maior deles, Então, na fé, na esperança, no amor, aquela igreja crescia cada dia, aquela igreja progredia cada dia. O apóstolo Paulo fala aqui, pois a vossa fé cresce sobremaneira.
Então eles tinham uma fé grande em Deus, né? Creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e esta fé estava cada dia mais forte no Senhor Jesus Cristo, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Como eu disse em outro estudo aqui, né? O amor deles não diminuía, né? Não era, sofria alterações para baixo, mas ele era aumentado, crescia cada dia, né? O amor deles uns para com os outros, né? Eles estavam firmes na esperança do Senhor Jesus Cristo, da volta de Cristo, firmados, perseverando, firmes, né? Olhando para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo se alegra, né? Pela fé, pela esperança e pelo amor, né? Deles em Deus. E por que Paulo se alegra nisso? Porque quem fazia isso na vida deles era o Senhor Deus. A graça de Deus o alcançou. Pela graça receberam a bênção, a salvação, né? E Deus operava neles, né? Essa fé, este amor, essa esperança, Deus ia moldando, transformando, lapidando, o Espírito Santo ia usando, transformando os irmãos e a cada dia dando a eles crescimento espiritual. Como diz a palavra de Deus em Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, queridos, Paulo se alegra, porque a fé que ia aumentando cada dia mais e mais, que crescia sobremaneira, o amor mútuo, a perseverança na vida daquela igreja, tudo aquilo ali era fruto da ação do Espírito Santo. Como lembramos, né, vale lembrar aqui, Paulo não estava lá naquela igreja, mas aquela igreja estava sendo cuidada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e aquela igreja continuava crescendo, edificando-se no temor do Senhor, né? Deus continuava operando, tanto querer como de fato cumprir a vontade de Deus, a palavra de Deus. E foi isso que o apóstolo Paulo se alegrou, né? De ver Deus fazendo isso na vida dos seus servos, fruto da graça de Deus na vida da sua igreja e também na nossa vida, né? E como aquela igreja, queridos, que crescia cada dia em fé, em amor, né? Isso a cada dia aumentava mais e mais, assim também a nossa vida. Devemos crescer a cada dia espiritualmente. A palavra de Deus vai dizer para nós em Efésios 4:15, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós, como servo de Deus, como discípulos de Jesus, o nosso dever, a consequência natural nossa é crescer a cada dia em tudo, em Cristo, que é o nosso Senhor, que é o cabeça, que está conosco, né? Então devemos crescer espiritualmente. A vida cristã, ela é progressiva, né? É um crescimento a cada dia, gradativo. Não podemos nos acomodar, não podemos estar estacionados, né? Não pode ser aquela vida de um crente que é crente há 30, 40, 50 anos e a vida do mesmo jeito, não houve mudança no falar, no agir, no pensar, né? Na relação com Deus, intimidade com Deus, não. É crescer a cada dia no Senhor, né? A cada dia mais e mais. Por exemplo, se eu tenho um bebê em casa, igual eu tenho lá o Arthur, de 6 meses, né? Aí tá aí um bebê pequenininho, uma criança, né? Que tá pequenininha. Aí passou um tempo, passou alguns anos, passou um ano, ele tá aí do mesmo jeito, né? Pequenininho, bebezinho mamando mamadeira. Passou 2 anos, 3 anos, mamadeira. Mamadeira até que vai ok, mas não cresceu, não desenvolveu. 5 anos, mesmo jeito. 10 anos, mesmo jeito. 15 anos, com mamadeira e bebezinho. Gugu, dadá, gugu, dadá. Irmãos, eu não vou esperar como pai, né? Não vou ser desnaturado ao tal ponto, claro, né? De esperar até fazer 15 anos falando gugu, dadá, né? E mamando mamadeira, pequenininho, para saber que tem alguma coisa de anormal. Eu vou procurar, né, já nos primeiros meses que eu detectar algum problema que, né, a criança desenvolve, ela vai desenvolver. Nós queremos que ela se desenvolva, esse é o nosso desejo, né? Então vamos procurar saber qual o problema. Pois é, muitas vezes há na igreja cristãos que estão há 15, 20, 30 anos somente o gugu dadá, tomando leite espiritual. Como a igreja lá que Paulo fala em Corinto, né? Eu queria dar para vocês alimento sólido, arroz com feijão, aquele bife cebolado, mas vocês não podiam suportar. Leite vos dei a beber. Mostrando para a igreja a necessidade dela se desenvolver, dela crescer, amadurecer espiritualmente. Assim é a nossa vida, queridos. Como servo de Deus, eu e você, não podemos ser acomodados, parados, né?
espiritualmente, precisamos progredir, crescer a cada dia mais no Senhor, em graça, em conhecimento, em intimidade e em comunhão com Deus e com os irmãos, né, com o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. O profeta Ezequiel teve uma visão certa feita de um rio, em que Deus falou para ele assim, Ezequiel, mede 1000 côvados e entra. Ele mediu 1000 côvados e entrou no rio, e a água batia no tornozelo. Aí mediu mais 1000 côvados, andou mais 1000 côvados, né? 450 metros, agora já era 900 metros, né? A água batia no joelho. Mais 1000 côvados, 450 metros, vai para 1350 metros, né? A água batia na cintura. E aí, depois desses 1350 metros, imagine um rio que você entra dentro dele e anda 1350 metros, 1,5 km quase, dentro do rio, né? De ponta a ponta a largura dele. Um rio como esse, são Amazonas, né? Mas que a água bate na cintura. É claro que ali é uma visão que simboliza alguma coisa, né? E aí Deus fala para medir mais 1000 côvados, e ele mediu, só que aí não podia mais andar, porque a água lhe cobria, né? O que significa essa visão que Ezequiel teve? Significa os níveis de intimidade e de comunhão que nós temos. Muitos estão com água no tornozelo, estão acomodados, estão satisfeitos, está bom aqui. Mas há muitos que eles querem mais, eles vão até o joelho, eles vão até a cintura, e eles continuam buscando, e continuam orando, e continuam desejando, e continuam ansiando, e vão a cada dia mais e mais, atingir a cada dia mais e mais níveis mais profundos de comunhão e intimidade com Deus. É assim que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então busquemos a cada dia Deus, busquemos como essa igreja, crescer a cada dia, espiritualmente, no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, em primeiro lugar aqui, é grato a Deus pela graça divina, por aquilo que Deus tinha feito na vida da igreja, e como a igreja crescia espiritualmente. Mas o segundo ponto aqui que podemos aprender e destacar, segundo aprendizado, segunda lição, é a confiança de Paulo na justiça divina, né? A confiança de Paulo na justiça divina. Nós sabemos que Paulo foi perseguido em Tessalônica. Quando Paulo passou por lá pregando o evangelho, levantaram-se alguns lá que perseguiram Paulo em Tessalônica, né? E criaram um motim ali, de tal forma que ele foi obrigado a fugir para Bereia. E quando souberam que ele estava em Bereia também, foram para Bereia e perseguiram Paulo lá também. Paulo teve que ir corrido para Atenas, né? Nós vimos isso aí no primeiro estudo, como foi essa trajetória aí geográfica de Paulo, por onde ele passou, por quais cidades ele passou. Então Paulo foi perseguindo em Tessalônica e também em Bereia. Mas Paulo, né, depois de sair dali, a perseguição parou? Não. A perseguição continuou, a igreja que ficou ali continuou sendo perseguida. E diante da perseguição a igreja desanimou, né, poderia até desanimar, esfriar, né, muitas vezes abandonar a fé por causa da perseguição, por causa da injúria ali, das ameaças. Alguns irmãos que foram presos, né, alguns lugares irmãos foram até a morte por causa do nome de Cristo. E a igreja diante da perseguição, ela desanimou, ela esmoreceu? Não. A igreja de Tessalônica continuou firme, né? Paulo fala até aqui, né, que as perseguições, em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais, né? E ele vai falar então, né, agradecer a Deus por essa bênção, por eles suportarem, e falar então do juízo de Deus, do reto juízo de Deus, e que a igreja, ele exortou a igreja a continuar firme, a continuar perseverante, a continuar firme diante das perseguições e tribulações. Por quê? Aquelas perseguições e tribulações seriam momentâneas, porque haveria um dia em que Deus julgaria aqueles que estavam perseguindo a igreja, porque Deus, como diz Paulo aqui, é o justo juiz de toda a terra. Então, em face das tribulações e perseguições, a igreja deve continuar sendo fiel, como diz a palavra de Deus, Apocalipse, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ser fiel mesmo que você tenha que morrer, e você receberá a coroa da vida, né? Então, porque o justo juiz nos dará naquele dia, né? E é assim que Deus vai fazer, queridos. Deus vai recompensar, vai abençoar, vai dar a coroa da vida àqueles que forem fiéis, mesmo que tenham que morrer por sua fidelidade a Deus. Deus vai abençoá-los, Deus vai recompensá-los. E aqueles que perseguem a igreja, eles serão condenados, serão punidos por causa da perseguição que eles levantam contra a igreja. E Paulo vai mostrar isso aí de algumas formas. Quero destacar aqui em 2 quadros diferentes aí, né? Os crentes e os descrentes, né? Os crentes, o que vai acontecer com eles?
com a volta de Cristo. Mais uma vez, lembrando aqui, Paulo fala sobre a parousia, né, a volta de Cristo, né? Paulo, na primeira carta, ele falou várias vezes sobre a segunda vinda de Jesus. E aqui ele continua falando e vai continuar falando no capítulo 2 sobre a vinda de Jesus. E o que isso vai trazer para crentes e descrentes. Jesus vai voltar, isso é um fato. O que isso vai trazer para crentes e descrentes? Para crentes, o resultado vai ser um dia de consolação. Por quê? Porque eles serão consolados, toda perseguição, todo sofrimento, toda dor vai cessar, vai acabar, né? A igreja vai ver o seu Cristo vitorioso vindo nas nuvens com poder e muita glória, com os seus anjos, acompanhado de todos os seus anjos, como eu disse outro dia aqui, né? Quando tocar a última trombeta nos céus, essa trombeta, ao que parece, vai ser ouvida por toda a terra, né? O sonido daquela trombeta que vai ecoar por toda a terra, né? E vai ouvir-se uma voz que vai dizer aos mortos em Cristo que ressuscitem, que saiam dos seus sepulcros, e vamos olhar para os céus e ver Jesus vindo nas nuvens com grande poder e muita glória com seus anjos. Então, neste momento, queridos, será um momento de glória, glorioso, será um dia de consolação para a igreja, porque a igreja vai saber que neste dia o seu sofrimento acabou, a sua dor acabou, a perseguição acabou, porque vem Jesus nas nuvens para buscar a sua igreja, né? Vitorioso, e a sua igreja, nós nos levantaremos com Cristo vitoriosos. Mas para os descrentes, o resultado será diferente. Será um dia de vingança, em que Deus vai punir a todos aqueles que não creem no nome de Jesus, a todos aqueles que rejeitam o nome de Jesus, né? Então será um dia de vingança. Inclusive nos céus, em Apocalipse fala sobre isso, né? A alma dos santos que clamam: Senhor, quando chegará o tempo do Senhor vingar o nosso sangue da mão daqueles que habitam sobre a terra, né? Pessoas que foram perseguidas, foram mortos por causa do Evangelho, e eles clamam lá nos céus a Deus, né, pelo dia em que Jesus voltará para vingar o sangue dos santos, né, da mão daqueles que derramaram, que mataram os santos, né, que perseguiram a igreja de Deus, né? Então, para os descrentes, será um dia de vingança. Um outro ponto que podemos destacar aqui, podemos aprender, que para os crentes, a recompensa será uma comunhão eterna, né? Nós estaremos para sempre com o Senhor, com a sua igreja, com o seu povo, com todos os santos de todos os tempos. Estaremos eternamente diante de Deus, contemplando a sua glória, né, diante de Jesus Cristo. Veremos a Jesus com todos os santos, louvando e exaltando o Senhor. Uma comunhão eterna com Deus, né, com Jesus Cristo, né, com a Trindade Santíssima, no novo céu e na nova terra. Mas para os descrentes, a penalidade, uma punição e separação eterna. Ou seja, enquanto os santos vão desfrutar de uma comunhão perfeita e íntima com Deus, nós temos comunhão com Deus hoje, né, por meio da fé em Jesus Cristo, né? O Espírito Santo que habita em nós, temos comunhão com Deus. Mas um dia, queridos, estaremos diante, né, da presença de Deus, estaremos pessoalmente diante de Jesus, para termos comunhão pessoalmente com Ele, né? Mas os descrentes serão punidos e separados, lançados para sempre da presença de Deus. E isso vai ser para sempre, eternamente, né? Então serão punidos aqueles que não creem em Jesus Cristo. Outro aspecto aí é que os crentes contemplarão a glória de Deus, contemplarão a Deus, né? Contemplarão a Jesus, estarão com todos os santos reunidos. Mas os descrentes serão banidos da sua presença. Enquanto os crentes vão contemplar a face de Deus, né? No sentido de contemplar a sua glória, de olhar para Jesus, e Jesus é a expressão exata do Pai, como Ele próprio disse, né? Então, enquanto nós, os santos, vamos contemplar Deus, né? A sua glória, a sua majestade, né? O seu poder, a Jesus Cristo, vamos estar, né, de fato ali com Deus. Os descrentes serão banidos, expulsos para sempre da presença de Deus, e nunca poderão ter comunhão com Deus, e nunca poderão contemplar a Deus, a sua majestade, a sua glória, nem desfrutar do novo céus e da nova terra que o Senhor preparou para aqueles que o amam, né? Então, a punição de Deus sobre os descrentes, aqueles que perseguem a igreja. E um outro aspecto aí, em que ocasião isso acontecerá? Na revelação do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar a este mundo novamente. Jesus vem um dia como Salvador, né? Está hoje como nosso advogado. E Jesus, esse Jesus que esteve aí há cerca de 2000 anos atrás aqui, foi crucificado na cruz, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Esse mesmo Jesus voltará aqui novamente, né? Voltará para buscar a sua igreja, né? Então isso acontecerá, tudo isso vai acontecer na revelação, ou seja, na volta do Senhor Jesus Cristo. E como essa volta será? Ela será pessoal, visível e poderosa. Jesus virá, né, pessoalmente
em carne e osso. Jesus, Ele mesmo virá. É interessante que Apocalipse vai falar assim, que até aqueles que o traspassaram na cruz, que zombaram dele na cruz, verão Ele vir e reconhecerão, porque de fato o mesmo Jesus de lá é o mesmo que voltará nas nuvens para buscar a sua igreja, né? Então, de forma visível, pessoal, né? Visível e poderosamente, gloriosamente, com todo o seu poder, majestade e glória, né? Com tudo o que Ele é, Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele virá buscar a sua igreja. Então Paulo escreve a igreja ali, né, para consolar os irmãos, né, que diz, né, que estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, para os descrentes será um dia de penalidade, sofrerão eterna condenação, destruição, serão banidos do Senhor e da glória do seu poder. Mas para nós será um dia de glória, um dia de regozijo, um dia de alegria, um dia que veremos Jesus pessoalmente, e como Ele é, nós seremos semelhantes a Jesus e viveremos para sempre com Ele, né? Então isso alegrou o coração da igreja e deve alegrar o nosso coração e criar expectativas, né? E alegria em nosso coração com respeito à volta de Cristo. Não importa o que enfrentemos, que tribulação enfrentemos, sabemos que um dia isso vai ter fim. Isso vai ter fim no dia que Jesus voltar a este mundo novamente. E quando Jesus voltar a este mundo novamente, queridos, nós seremos como Ele é e seremos para sempre com Ele, né? Novos céus, nova terra, né? Então, temos que confiar e descansar nesse justo juiz que é o nosso Deus, né? Que julga retamente, né, a todas as coisas, que conhece o coração e a vida de cada um, de todas as pessoas, né, de cada um de nós. Mas em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo também destaca para nós aqui uma terceira e última lição, que é depender do poder divino. Dependência do poder divino. O apóstolo Paulo exorta a igreja aqui, né, para que ela continue crescendo. E ele ora, como ele diz aqui, né, por isso também não cessamos de orar por vós. E Paulo orava pela igreja para quê? Qual o objetivo? Paulo ora para que a igreja viva uma vida digna, uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida pautada pela palavra de Deus, uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida submissa à palavra de Deus. Então, diante dessa realidade da volta de Cristo, Paulo ora para que Deus continue abençoando a igreja, para que Deus continue cuidando da igreja, para que Deus continue usando a igreja, moldando a igreja, para que a igreja viva uma vida digna, uma vida de acordo com a palavra de Deus. Nós temos vivido uma vida de acordo com a palavra de Deus? O que eu vivo hoje, o que eu pratico hoje, a maneira como eu me importo hoje, é de acordo com a Bíblia Sagrada? Está de acordo com as Escrituras Sagradas, né? Então Paulo roga isso, para que a igreja viva uma vida digna. E vivendo uma vida digna, vai viver uma vida que glorifique a Deus. À medida que eu vivo uma vida de obediência à palavra de Deus, a minha vida vai, né, consequentemente, glorificar a Deus. Porque o que eu falo é de acordo com a palavra de Deus, então vai glorificar a Deus. O que eu penso é de acordo com a palavra de Deus, então isso vai glorificar a Deus. A maneira como eu ajo, como eu reajo, como eu comporto, é de acordo com a palavra de Deus, então isso vai glorificar ao nome de Deus, né? Então Paulo ora para que a igreja possa, né, ser conservada digna, viver uma vida digna, para viver uma vida que glorifique a Deus, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Então, à medida que eu vivo uma vida de obediência à palavra de Deus, irmãos, né, à medida que nós vivemos uma vida de obediência à palavra de Deus, a nossa luz está brilhando diante dos homens. E quando os homens veem, né, nossas boas obras, eles vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Precisamos viver a cada dia uma vida de acordo com a palavra de Deus, né? E por que Paulo ora isso, né? Porque Paulo pede isso, porque ele sabe, queridos, que quem são aqueles que vão habitar o novo céu e a nova terra? Quem vai estar lá com Deus? Quem vai ser o povo que vai estar nos novos céus e nova terra? Como diz um de nossos hinos, né? Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelho entre os santos, na mais sublime e vera adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Quem são aqueles que vão desfrutar isso, que vão estar ali, no novo céus e na nova terra? São aqueles que vivem a sua vida de acordo com a palavra de Deus. São aqueles que a cada dia vivem a sua vida em obediência à
palavra de Deus, são aqueles que obedecem a Deus, né? Então, por isso que Paulo pede a Deus, para que Deus conserve a sua igreja, né, digna, glorifique a Deus, vivendo a palavra de Deus, né? Porque os santos que vivem em santidade, esses vão ser reunidos, colocados à direita de Jesus, e vão entrar no novo céu, na nova terra, e desfrutar de todas as bênçãos do novo céu e da nova terra, né? E queridos, nós sabemos que Deus fará isso nos seus servos, nos seus escolhidos, porque Filipenses 1,6 diz, né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em mim, em você, que é servo de serva de Deus, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Um dia Deus nos chamou na nossa história, conhecemos a Deus, e desde aquele dia não somos mais os mesmos, né? Não vivemos mais da mesma forma que vivíamos. Se antes vivíamos no pecado, longe de Deus, pensamentos longe de Deus, uma vida iníqua de pecado, a partir daquele dia algo mudou, vivemos uma vida diferente, transformada, nova, em novidade de vida em Jesus, né? E neste momento, queridos, isso mudou porque o Espírito Santo nos encontrou, e a partir deste momento Deus começou a operar a boa obra em nós, e que aquele que começou naquele dia, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Como eu disse outro dia aqui, né? Você que conheceu a Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus, você que ama Jesus, você que serve a Deus, né? Que conheceu a Deus um dia, esse dia que Deus te encontrou, esse mesmo Deus que te encontrou naquele dia lá, que te transformou, daquele dia em diante, até o dia da sua morte, até o dia da volta de Cristo, ele vai completar a obra na sua vida, até o dia em que Jesus voltar a este mundo, para te buscar, para me buscar e para buscar a todos os seus servos, né? Então Deus vai completar essa obra, vai continuar santificando a sua igreja a cada dia no Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo pede isso, queridos, ao Senhor Deus? Porque ele sabia, né, que Jesus está voltando. Como nós sabemos, Jesus está voltando. Ele vai voltar. A questão é se nós vamos estar preparados. Jesus está voltando. E você? Está preparado? Estamos preparados para a volta de Cristo? Por isso que Paulo pede para que Deus, né, conserve a igreja digna da vocação, ou seja, do chamado deles, né? Para que no dia de Cristo eles pudessem ser apresentados santos, inculpáveis, uma igreja remida, santa, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, né? Jesus está voltando. Você está preparado para este grande e glorioso dia? Como eu sempre digo, estamos preparados quando vivemos uma vida de santidade ao Senhor, né? Quando vivemos uma vida de obediência a Deus, estamos preparados, né? Quer morramos antes da volta de Cristo ou não, estamos vivendo a palavra de Deus. Quer Jesus volte ou, né, vamos para o encontro de Jesus através da morte antes, né? Dependente se for pela morte ou pela volta de Cristo, o que importa é que estamos vivendo a palavra de Deus. Lembra lá das 10 virgens? 5 nécias e 5 prudentes, né? As 5 prudentes estavam com as lamparinas sempre cheias, né? A questão ali da ação do Espírito Santo, da vida com Deus, intimidade com Deus, vida de santidade, vida de consagração, vida de obediência, vida do temor a Deus, né? Na palavra de Deus. E aquelas nécias viviam loucas, né? Por um certo tempo buscavam a Deus, né? Vamos ilustrar aqui nessa forma, né? Buscavam a Deus, daqui a pouco, né, a volta que estava demorando, aí, vamos sair um pouquinho da igreja, vamos afrouxar um pouquinho, acomodar um pouquinho, deixava para lá, daqui a pouco voltava de novo e afrouxava de novo. Mas os santos não. Os santos a cada dia, eles buscam a Deus, eles amam a Deus, eles anseiam por Deus, eles se regozijam a Deus, eles têm prazer em Deus, eles meditam dia e noite, todos os dias, constantemente, na palavra de Deus, e andam a cada dia na palavra de Deus. E quando Jesus voltar, eis o noivo, sai ao seu encontro. Opa! Vão estar preparados para ouvirem Jesus dizer: vinde bendito de meu Pai, como aquelas 5 virgens prudentes, né? Eis o noivo, sai ao seu encontro. Elas prontamente estavam preparadas e entraram para o gozo do seu Senhor. Então, estamos preparados quando vivemos uma vida de obediência à palavra de Deus, né? E que de fato vivamos, queridos, uma vida pautada pela palavra de Deus. Como eu disse, quer Jesus volte antes de morrermos ou não, isso pouco importa. Como disse Paulo, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, quer vivamos ou morramos, somos o Senhor, pertencemos a Ele, fomos comprados por Ele na cruz do Calvário com o sangue de Cristo, né? Então, vivendo uma vida de obediência a cada dia, estamos mais que preparados para encontrarmos com o nosso noivo, com o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Para concluir nosso estudo aqui, eu queria trazer aqui uma frase que
está na lição que eu falei no começo do estudo aqui, né? Que a gente ia usar uma revista da Editora Cristã Evangélica. Eu peguei aqui uma aplicação da revista, uma frase, né, que diz o seguinte, acompanha comigo a leitura aí, diz assim, ó: a certeza da vinda de Cristo transforma o nosso pessimismo, redireciona os nossos olhos, corrige os nossos passos, realinha as nossas perspectivas de vida, consola o nosso coração diante das injustiças deste mundo e aquece a nossa esperança de um dia desfrutarmos de um estado de vida perfeito, com um corpo perfeito, no mundo perfeito e ao lado de um povo perfeito. Percebeu como a expectativa da volta de Cristo muda tudo? E isso que Paulo pede para que Deus fizesse na vida da igreja, né? Continuassem firme, olhando para Cristo, para aquele que viria e que há de vir um dia a este mundo. Devemos nós também olhar para Cristo, para aquele que um dia há de vir a este mundo. E a volta dele está próxima, né? Os sinais estão aí. A volta de Cristo está próxima. Então, com os olhos firmados em Cristo. E essa perspectiva da volta de Cristo muda muita coisa em nossa vida. Perspectiva, pensamentos, né? Motivações, como lemos aqui no slide anterior, né? A certeza da vinda de Cristo transforma o nosso pessimismo, né? Aquele pessimismo e otimismo, redireciona os nossos olhos, corrige os nossos passos, uma vida, obediência à palavra de Deus, realinha nossa perspectiva de vida, né? De realmente trabalharmos para o Senhor, para a sua honra e para a sua glória, consola e fortalece nosso coração diante de injustiças, problemas, adversidades, tempestades, coronavírus, né? Tragédias, consola o nosso coração de que isso um dia vai acabar, porque Jesus está vindo aí buscar a sua igreja, né? Aquece nossa esperança de que um dia nós vamos estar num estado de vida perfeito, com um corpo perfeito, no mundo perfeito, ao lado de um povo perfeito, servindo a um Deus perfeito, que é santo, santo, santo. Nós um dia estaremos lá. Hoje vislumbramos, desejamos, ansiamos, mas um dia, queridos, nós estaremos vivenciando, experimentando cada uma dessas realidades, né? Então que vivamos essa perspectiva, a perspectiva da volta de Cristo. Como vimos hoje, que a nossa vida possa evidenciar gratidão a Deus pelo que Ele fez em nós, confiança em Deus, porque Ele é o reto juiz, que julga com justiça, né? E depender de Deus a cada dia, viver uma vida na submissão de Deus, obediência a Deus, na dependência de Deus, apesar de termos os pés na terra, os nossos olhos serem voltados para o céu. Apesar de termos os pés na terra, nossos olhos estão voltados para o céu. Que essa realidade seja vivenciada na minha vida e na sua vida. Estamos aqui, mas não somos aqui, não pertencemos aqui. A nossa pátria é celestial. Vivemos aqui como peregrinos, porque caminhamos para a nova Canaã, celestial, perfeita, com todos os santos, servindo ao Deus Santo, 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 Todo-Poderoso, pelos séculos dos séculos. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer, e nos ajudar a cada dia, queridos, a caminharmos assim, para a sua honra e para a sua glória, desfrutando a cada dia de tudo que Deus tem para cada um de nós. Amém. Eu quero convidar você a orarmos a Deus, agradecendo a Deus por esse estudo, e também encerrando esse momento de estudo aqui da palavra do Senhor, né? Coloque seu coração diante de Deus, vamos orar ao Senhor, falar com Deus neste momento, louvando e agradecendo a Deus por todas as suas bênçãos e por essa certeza da volta de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, Deus Poderoso, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque somos salvos pela graça. Não foi porque nós fizemos algo, porque nós merecemos, mas foi porque Jesus morreu na cruz por cada um de nós. A Tua graça nos alcançou. O Senhor nos salvou, nos redimiu. Pertencemos a Ti, somos do Senhor. Ó Deus, não precisamos temer o dia da volta de Cristo, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Ti, porque os nossos pecados foram julgados, condenados e cobrados em Jesus na cruz do Calvário. Ó Deus, o Senhor que é o reto juiz, já condenou, já cobrou, já julgou cada um dos pecados daqueles que creem no Senhor, de nós que cremos em Ti, ó Deus. Nós te louvamos por essa grande bênção, e que possamos a cada dia esperar, ó Pai, com expectativa, a volta de Cristo, firmados na Tua palavra, confiados na Tua palavra, servindo ao Senhor, andando de acordo com a Tua palavra, ó Deus. Que o nosso pensar, que o nosso falar, que o nosso agir seja a cada dia moldado, direcionado pelo Senhor e pela Sua palavra, ó Deus. E que quer morramos antes de Jesus voltar, ou Jesus volte antes, nós morremos, ó Deus,
que possamos ter a certeza no nosso coração de que estaremos para sempre com o Senhor, de que viveremos para sempre com o Senhor, sendo completamente santos e perfeitos, como o santo e perfeito é o Senhor, porque desejamos e ansiamos por isso a cada dia, de viver como o Senhor, de agir como o Senhor, de falar como o Senhor, de pensar como o Senhor, e isso um dia será completamente, ó Pai, possível e perfeito, ó Deus, porque um dia seremos como o Senhor. Nos ajude, nos abençoe, que a cada dia mais e mais possamos viver neste mundo, ó Deus, ó Pai, enfrentando as adversidades, as circunstâncias, firmados e fortalecidos no Senhor e na sua palavra. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, é no nome de Jesus que oramos a Te agradecidos, amém e amém, Senhor. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que esteve conosco até aqui, que Deus possa te abençoar, te sustentar cada dia mais e mais, e até o nosso próximo encontro, querendo Deus, amém.